Vamos lá. Mateus capítulo de número 24, versos de número 4 a 8, diz assim: ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém? Querido, ao olharmos a Bíblia e esse texto, e muitas das vezes, pelo menos eu já fiz isso muitas das vezes, e às vezes a gente olha para a Bíblia e fica meio perplexo de como as pessoas que andavam com Cristo, como Judas traiu, como as pessoas que andavam com Cristo esqueceu que ele iria ressuscitar, como Jonas pôde ser tão rude com Deus, ao ponto de querer mudar o caminho que ele estava, só para não fazer aquilo que Deus queria. Como Elias desistiu e se enfiou dentro de uma caverna. E como tantas outras coisas que nós vemos na Bíblia, e ficamos até um pouco atormentados, de como pessoas que tiveram um contato talvez que nós não tivemos, uma intimidade que nós ainda não alcançamos, que andaram com Cristo, que nós só vamos fazer isso quando Ele vier nos buscar, foram capazes de esquecer de tantas coisas, como Pedro foi capaz de voltar a pescar, e ainda mais como João e Tiago acompanharam. Como que João acompanhou Pedro para ir pescar, se João acompanhou toda a crucificação, e ainda ficou incumbido de cuidar de Maria, terrenamente falando, mãe de Jesus? Como que homens conseguem duvidar de tudo tão fácil? Trazendo para nós como nós duvidamos de tudo tão fácil. Nós podemos sair daqui motivados, queridos, mas se amanhã acordarmos com uma notícia ruim, parece que tudo desmorona, e a primeira pessoa em que queremos lembrar para esquecer é Cristo. No primeiro sinal de fumaça, no primeiro dificuldade de abandono, na primeira noção que tudo vai dar errado, nós duvidamos. Mas nós não estávamos no domingo com tanta fé, com tanto amor, com tanto fogo, e agora a gente já não lembra mais, querido. Isso tem nos rodeado a nossa vida inteira. E quando nós olhamos para a palavra duvidar, nós vimos um significado tanto quanto profundo. Porque duvidar, a palavra em si significa ausência de credo, ausência de crença, ausência de crer, ausência de acreditar naquilo que nos foi revelado, a ausência de acreditar. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra: o Senhor é o meu pastor. Ou em algumas traduções, nada me faltará. Não está, estão atrasadas, quando as portas se fecharam, quando tudo parece ir, aí é complicado acreditar que algo pode acontecer. Na palavra, mas a ausência de fé não vem pela ausência
de credo em uma promessa vem pela ausência de credo em Cristo. A ausência de acreditar em Jesus faz-nos duvidar. Quer ver uma coisa? Jesus disse para os discípulos: entram no barco, atravessem para o outro lado, eu encontro vocês lá. Lá onde começou uma tempestade no meio do... Ele vai me encontrar do outro lado. Porque nós ali não mente. Nós acreditamos que a palavra dele não volta atrás. Mas por que duvidamos? Parece que a dúvida nos rodeia o tempo inteiro. Parece que estamos o tempo inteiro rodeado de dúvida. Olha para o irmão que está do seu lado. Pergunta sério, olhando nos olhos dele: meu irmão, você acredita ainda em suas promessas? Nós amamos a Cristo, e isso é o motivo de nós não desistirmos do caminho, mas a gente começa a disfarçar a nossa incredulidade. Quantas vezes você já pensou: essa palavra eu acho que não era de Deus, porque não se cumpriu? Quantas vezes você não colocou o profeta em prova, dizendo: não, isso não é. Não, eu estou vivendo algo completamente diferente do que foi dito, do que foi prometido, do que foi falado. E nós colocamos uma incredulidade na frente de toda a nossa vida, porque nós começamos a tentar nos acostumar com a vida que levamos, sem que aquela promessa chegue. Exemplo: eu quero que o meu marido, a minha esposa, seja cristãs, e eu quero que minha casa sirva ao Senhor. Passa um ano, ainda só fé está lá em cima. 5 anos, já está mais ou menos 20 anos, você já não acredita mais. Aí você começa a se autoconvencer: pelo menos ele não faz mal para ninguém, pelo menos ele é bonzinho. Ele não serve ao Senhor, mas ele deixa eu ir para a igreja, já está bom. Quantas promessas são destruídas pela dúvida? E quando nós falamos de dúvida, nós precisamos voltar muito à história. Porque deixa eu te dizer algo: Deus deu uma ordem, Ele criou Adão, deu uma ordem para Adão governar, e disse para Adão: dessa árvore que está no meio do jardim, você não come. Pastor, mas que árvore era essa? Querido, existem muitas invenções que não estão na Bíblia. Mas era uma maçã. Tiraram-se a história da maçã, porque o original da palavra hebraica, pupum, significa ou maçã, ou pera, ou figo. Porém, no livro apócrifo de Enoque, o livro que não foi confirmado, Enoque usa a palavra tamarim, que é uma espécie de mexerica, para o fruto do jardim. Mas na verdade, na Bíblia que lemos, não fala qual fruto que é. Nem se é pera, figo, maçã ou mexerica, e nem que é conhecimento do bem e do mal. Fala só a árvore do conhecimento. Nós acrescentamos o bem e o mal. Porque deixa eu te explicar uma coisa para você, talvez seja um pouco paradoxo. O mal não existe. O mal não existe. O mal não foi criado. O mal é a ausência de Deus. Não é algo que foi criado. Não existe o mal.
existe a ausência de Deus. O conhecimento que Adão começou a tomar a partir daquele momento era o conhecimento de estar longe de Deus. Ele não sabia o que era isso. Ele estava acostumado a estar em Deus o tempo todo. Não só quando Deus descia no jardim. Ele sentia Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Quando ele come da árvore do conhecimento, Satanás não vai dizer: olha, você vai conhecer o que é estar sem Deus. Não, você vai parecer igual a ele. Adão come e descobre que estar sem Deus é ruim. E aí surge inúmeras coisas, como doença, como morte. O corpo do homem não tinha validade, apesar que, se nós entrarmos a fundo, nem a morte existe, porque nós somos eternos. O nosso corpo tem prazo de validade, mas nós somos eternos. Seja qual eternidade que você escolher, mas você é eterno. Começa a se surgir aquilo que nós, com a nossa humanidade, chamamos de mal. Mas o mal é somente a ausência de Deus. A ausência de Deus é mal. E essa ausência fez com que Adão começasse a duvidar. Do quê? De que se era possível voltar a ter o mesmo contato com Deus. A primeira pessoa a ter dúvida na história foi Adão. E por isso que nós carregamos isso o tempo todo. Querido, porque às vezes a situação é tão ruim que eu não sei você, mas eu já cheguei algumas vezes a esse ponto. Será que Deus existe? Será que isso tudo que eu estou vivendo é real? O que é melhor fazer? Continuar ou desistir? Se eu desistir, o que muda? Se eu ficar, o que muda? Será que o que sinto é Deus? Será que o que ouço é Deus? Será que a palavra que eu ouvi é Deus? Existem 5 profetas que falaram sobre Jesus no Velho Testamento, que mencionaram Jesus e o seu nascimento. Isaías foi o maior deles, Zacarias, Jeremias, Miqueias e João Batista. Foram profetas que pregaram o nascimento de Jesus. Isaías prega tanto que eu não sei se você sabe, mas apenas 12 capítulos do livro de Isaías que não fala sobre Jesus. Miqueias, ele dá a data e a cidade que Jesus nasceria. Parece tão simples, uma palavra direcionada para um povo que era o povo chamado povo de Deus. É óbvio que a gente entende que eles estariam esperando, mas a gente conhece a história e a gente sabe que eles não esperaram. A gente sabe que veio o período de silêncio, 400 anos. Deus não usou ninguém, e esse período de silêncio é rompido pela vida de João Batista, dizendo que estava chegando o reino. Jesus nasce e as 3 primeiras pessoas a visitá-lo, nenhum foi judeu. Na época, os 3 reis magos poderiam se falar que eram cidadãos romanos, porém, eles eram de descendência pérsia e babilônica. Eram considerados magos. Tinham o estudo da ciência das estrelas, mas mexiam com magia, ou aquilo que nós chamamos nos dias de hoje de ocultismo.
mas eles leram, guardaram e sabia que um rei iria nascer. Acompanharam os sinais e nenhum judeu foi lá de entregar nada para ele. O rei dos judeus não foi recebido por nenhum judeu. A Bíblia vai dizer que Jesus reúne 12 homens, ou melhor, 12 meninos, que nós vamos ter Pedro, Tiago, João, André, Felipe e Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, Bartolomeu, Judas, Tadeu e Simão. 12 homens escolhidos, chamados para ser discipulados por Cristo. O que menos foi discipulado foi 2 anos. 2 anos andando com Cristo, querido. Imagina, é caminhar sobre as águas, é ver morto levantar, é cego ver. Não tinha monotonia com Cristo. Todo dia tinha algo novo. A Bíblia vai dizer que Jesus é preso e todos vão embora. Mas eles não ouviram o sermão da montanha que dizia: olha, é necessário para viver, é necessário morrer, é necessário que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, crucificado, mas ele vai ressuscitar no 3º dia. Eles ouviram outras pregações como: olha, o templo é bonito, mas eu vou derrubar ele em 3 dias e vou reerguer ele novamente. Eles ouviram tantas coisas, mas quando a noite chegou, que Jesus foi preso, desapareceram todos eles. Até Pedro, que disse horas antes: Senhor, você não vai morrer, se for necessário eu entrego a minha vida pela sua. Ele foi embora. Como se não bastasse, no ministério de Jesus tinha algumas mulheres também importantes, essas que foram até o túmulo vê-lo. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Joana, é as mulheres de maior notoriedade no ministério de Jesus, acompanharam do início ao fim. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, aquilo era uma engrenagem que funcionava e funcionava muito bem. Cada um tinha sua função. E aí você imagina uma casa com 13 homens, imagina como que era. Tinha que ter mulher também, para organizar, para ajudar, para cozinhar. Era a cultura da época. E elas têm um contato diferente com Cristo, porque principalmente Maria, a mãe de Jesus, ela acompanha o ministério de Jesus o tempo inteiro junto com João, a qual ficou incumbido de cuidar dela. João acredita na palavra que agora você cuida, porque ela é sua mãe, mas ele não acreditou na palavra: no 3º dia eu volto, eu vou ressuscitar. A dúvida daquela situação é extremamente complexa. Sabe por quê? Quando Jesus foi morto, a morte não era um tabu para o judeu. A Torá não fala sobre morte. O judeu entende que somos eternos. A nossa alma não morre, a nossa consciência não morre. O judeu entende isso. Entende tanto que quando nós vamos ver Jesus chegando no velório de Lázaro, Jesus disse: calma, para Marta, calma, seu irmão há de ressuscitar. O que ela respondeu? Eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Porque antes mesmo da chegada de Jesus, nós tivemos profetas que profetizaram a volta de Jesus. Como um bom judeu, ele sabia que iria se ressuscitar no grande dia do Senhor.
Joel prediz isso, Malaquias prediz isso, que o grande e terrível dia do Senhor iria chegar e eles iriam ressuscitar, os mortos iriam se levantar. Então para judeu nunca foi tabu a morte, nunca foi. Não foi um problema Jesus morrer, para eles não. Morreu, foi trágico, tudo bem, mas a nossa vida continua, porque nós sabemos que lá no final nós nos encontraremos. É normal isso para um judeu, eles não têm esse tabu todo que a gente tem. Oh, morreu, acabou, não. Sendo que Pedro, Tiago e João foi pescar. As mulheres foram fazer o que elas tinham que fazer. O que era? Limpar o corpo no terceiro dia. Porque todo judeu acreditava, a ciência da época acreditava que o ser humano poderia voltar à morte até 3 dias de morto. Então o que se fazia? No terceiro dia, a mulher ou as filhas ou a mãe, as mulheres mais próximas, iam até o sepulcro, limpavam o corpo, tiravam a sujeira ou os animais que estavam, vermes, essas coisas que estavam em cima, o enrolavam novamente, e ali nunca mais elas tocavam aquilo. Acabou. Foi isso que elas foram fazer. Elas foram com esse entendimento. Então eles não duvidaram por causa da morte, eles não duvidaram que Jesus não poderia voltar. Não era esse o ponto, eles não ouviram e não creram. Indo limpar o corpo, indo fazer isso, elas estavam assinando que elas também acreditavam que Jesus era apenas um profeta. Era só mais um profeta, como todo mundo acreditava. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: dúvida coloca em prova até o que conhecemos. A dúvida coloca em prova toda a certeza que nós temos. Segundo ponto, a dúvida traz esquecimento. No livro de Lucas vai dizer que 2 anjos estavam lá e perguntaram para elas: o que vocês fazem aqui? Porque estão procurando entre os mortos o que já está vivo. Elas se amedrontam, colocam o rosto no pó. Eles dizem: vocês não se lembram do que ele falou? Hoje foi trazido à memória algo que talvez você tenha esquecido. Jó, capítulo de número 8, verso de número 21. Ele fará você sorrir de novo. Isso não é uma frase motivacional, não é um jargão de pregador. Isso é palavra. Isso é uma promessa. Você consegue entender isso? Lembra que em dezembro eu estive ministrando sobre essa palavra e eu disse algo para você, que nos dias maus você falaria isso para você: ele fará eu sorri de novo. Você tem feito isso? Porque quando entra a dúvida, nós esquecemos das coisas.
Esquecemos de palavra, esquecemos de promessa. Esquecemos. Parece que nada foi nos prometido. Nós esquecemos. Nós esquecemos. Toda vez que a dúvida entrar, vai entrar junto o esquecimento. Porque muitas das vezes nós, não é que no momento nós não acreditamos na palavra, no momento que a gente precisa dela a gente não lembra. Depois que passa, é mesmo. Depois que acontece, é mesmo, Deus falou. Jesus mesmo disse: olha, o que eu faço agora você não entende, mas chegará o dia que você vai entender. E parece que nós esquecemos de tudo isso. Parece que nós esquecemos que essa situação que você está vivendo hoje vai passar. E não é porque eu estou dizendo, não. Porque está na Bíblia. O choro só consegue durar uma noite, querido. Só uma. Nós não vamos chorar o dia inteiro. A dúvida faz com que nós não enxergamos os detalhes das coisas, e sem os detalhes nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos ver Deus. Existe um provérbio judeu muito antigo, antigo quanto até mesmo de Salomão. O provérbio diz o seguinte: o Senhor, quando se senta à mesa para se alimentar, ele senta, come até se saciar. Depois ele pega o guardanapo e se limpa. Se ele deixar o guardanapo amassado em cima da mesa, os servos podem ir para a mesa e recolher tudo, porque ele não vai voltar. Agora, se ele tiver a intenção de retornar à mesa, ele vai pegar, se limpar com o guardanapo e o dobrá-lo e deixar na ponta da mesa. Isso significa que ele vai voltar. A Bíblia vai dizer que aquelas mulheres entram dentro do túmulo de Jesus e elas não encontram o corpo, mas o que elas encontram? Os tecidos que os enrolaram, dobrado na cabeceira da mesa. Mesmo e ressuscitando, ele já estava dizendo o que queria acontecer. Eu não estou saindo para nunca mais, eu estou saindo para retornar. Eu não estou saindo daqui levantando para não ter mais nada com vocês, eu estou saindo para voltar, para retornar. Querido, imagina alguém ressuscitando, vai lembrar que tem que dobrar o paninho. Só Jesus mesmo. Até mesmo que a Bíblia diz que Lázaro, que é um dos homens mais conhecidos que ressuscitaram, ele saiu cheio de atadura. Jesus não. Jesus levantou, tirou os panos, dobrou tudo e colocou na ponta da pedra, para que aqueles que viessem soubessem
o Senhor saiu, mas vai retornar. Querido, deixa eu te dizer algo. A dúvida tem tentado nos roubar dia a dia, momento a momento, segundo a segundo. A dúvida tem tentado roubar os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos. A dúvida tem tentado roubar a palavra que o Senhor colocou no seu coração, as promessas que Ele fez e aquilo que Ele fez você sonhar. A dúvida tem tentado te tirar do eixo. A dúvida tem tentado roubar até mesmo a sua credulidade no Cristo, naquele que morreu e ressuscitou. A dúvida fez talvez que você não estivesse vendo nenhum dito que iria ressuscitar. Todo mundo ficou atormentado, mas deixa eu te dizer uma coisa: no momento em que a tormenta chegou, 2 homens apareceram e disse: espera, lembrem-se do que ele falou. Lembrem-se, ele disse que ele iria ressuscitar no 3º dia. Você está procurando aquilo que está vivo no lugar dos mortos. Você está colocando a sua expectativa em um lugar de morto a quem está vivo. Você está colocando os seus sonhos, você está colocando o seu futuro, você está colocando tudo que você ouviu dentro de um túmulo, mas não está morto, está vivo. É necessário lembrar daquilo que ele falou. É necessário trazer a memória de novo. Querido, muitas das vezes nós sepultamos sonhos, sepultamos promessas, sepultamos palavra. Ah, mas é difícil. Lógico que é. Você imagina para eles, morreu a expectativa de vida, porque eles tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Morreu Jesus e eles voltam para onde agora? O que eles vão fazer agora? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia vai dizer no livro de Ageu, se não me falha a memória, que Deus não faz nada sem que antes avise os seus profetas. Deus não faz nada sem que antes te avise. É que muitas das vezes é necessário ver os pequenos detalhes. É necessário notar e entrar dentro do túmulo e ver o tecido dobrado, e lembrar que você está procurando algo que está vivo num lugar de morte. É necessário lembrar e entrar dentro do túmulo e lembrar que ele vai voltar. A situação não acabou, tudo não está concluído. Querido, existe uma palavra para você. Ele fará você sorrir de novo. Ele fará você dar gritos de alegria. Há uma esperança para essa situação que você está vivendo. E querido, para de entrar dentro do túmulo achando que tudo morreu. Elias entra dentro da caverna pedindo a morte. Elias, dentro dele tudo já tinha acabado. Era melhor ele definhar dentro da caverna do que ser morto na mão de Jezabel. Elias vai se esconder. A Bíblia diz que Deus não fala com Elias enquanto ele não sair de lá de dentro. E sabe o que é interessante? Os homens apareceram aonde para essas mulheres? Do lado de fora. Eles não apareceram lá dentro. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: querido, sai de dentro do túmulo, porque o que você procura está vivo, não morto. Querido, a sua esperança está viva. O seu sonho está vivo, o seu projeto está vivo, o seu ministério está vivo, a sua família está viva. Está vivo.
Eu vi ontem um vídeo de uma igreja do Rio Grande do Sul, uma igreja, é um ministério até conhecido, Cristo Vive chama. Eles perderam tudo, não só a igreja, porque em Canoas, no Rio Grande do Sul, a água passou 7,80 metros. Já foi tudo, e não só isso, foram também. Deus, em Canoas a água baixou. Deus, em Canoas a água baixou. Só que eu não sei se é bom ou se é ruim, porque na hora que passa um furacão, o barro daquela água passava da cintura ao tamanho dele. Ele filma uma casa, a água tinha passado uns 2 palmos. Aí ele passa a câmera e sai pela sacada. A água atingiu. Sabe qual que foi a palavra que ele trouxe naquele dia? Querido, eu sei, no final ele vai se levantar ao meu. Mesmo que ele me mate, ele, eu acredito, rasgando a sua pele com telha. Você está cheirando mal. Sua carne está repleta de câncer. Você perdeu tudo, ei. Mesmo que nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não decidiu entrar dentro do túmulo. A situação de Elias era de vida. Tinha acabado de ver fogo cair do céu, mas ele decidiu entrar dentro do túmulo. Deixa eu te explicar uma coisa, querida. Nesse furacão que talvez você está vivendo, a decisão de entrar ou não dentro do túmulo é sua. Porém, lembre de uma coisa: Deus não te tira do túmulo e nem fala com você no túmulo, porque a vida não coabita com a morte, a luz não coabita com as trevas. Querido, aonde ele está não existe mal. Lembra? O mal não existe. Às vezes você está dizendo: Senhor, fala comigo, querido, e Deus está gritando da porta para fora: sai daí, vem para fora. Você está procurando aonde que tudo está morto, aquilo que vive, aquilo que eu ressuscitei, aquilo que eu vivifiquei. Oh, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, nessa manhã, lembre do que ele falou. Ele vive. Feche seus olhos por um momento. Querido, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Não é por mim, mas é por você que Ele está falando hoje. Porque isso é amor. Chamar você para fora de um lugar de morte é amor. Só que Ele não pode habitar junto com a morte. A Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo de número 37 que o Senhor levou Ezequiel em espírito para um vale de ossos secos. E Ezequiel viu e o vale estava sequíssimo. Sequíssimo. O vale estava sequíssimo. E assim que Ezequiel viu, Ezequiel não viu o Senhor. Escuta o que eu estou dizendo. Ezequiel não viu Deus. Ezequiel ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque no vale habitava a morte. E o Espírito de Deus só entrou no vale quando a
os ossos e a carne tinham se restabelecido, porque a vida não coabita com a morte. Querido, Deus hoje decidiu te chamar para fora, mas é só a voz dele, porque você só consegue ver ele se você sair desse estado de morte. Querido, seus sonhos ainda precisam estar em pé. Querido, os seus planos precisam estar em pé. Ei, Deus não mentiu, Deus não te enganou. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele disse, vai acontecer. Mas pastor, Ele não usou ninguém para falar comigo. Você não precisa disso. Você tem uma Bíblia que diz que você é mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Para de misticismo, para de colocar sua necessidade em homens. Você tem Ele. Só que é necessário sair. Quem sai do estado de morte é você. Ele não tira. Porque muitos já entraram no mesmo estado de morte que você entrou. Se ele entra dentro do túmulo que Lázaro estava, todos os mortos que ali enterrados, mesmo que já não tivesse nem mais ossos, iriam sair para fora, porque ele é a vida. Por isso que ele grita: Lázaro, sai para fora. Porque nem todo mundo que está no estado de morte quer sair para fora. Por isso ele não entra na caverna, por isso ele não entra no túmulo. Por isso que o túmulo de Jesus, para que você entenda, ninguém tinha sido enterrado ainda, não tinha corpos. O túmulo de Jesus era um túmulo novo de um homem chamado José de Arimateia, rico fariseu, que acreditou em Cristo e deu o túmulo para ele, assim como Isaías já tinha profetizado. Porque se ele entra num túmulo que já tinha sido entregue pessoas à morte, todos iriam ressuscitar junto com ele. O poder dele não é limitado. Mas existem pessoas que querem e não querem sair do estado de morte. E se ele entra no túmulo, ele tem que ressuscitar também os que não querem sair do estado de morte. E Jesus não faz isso. Nós temos aquilo que a humanidade chama de livre-arbítrio, a livre escolha. A escolha daquilo que você quer. É uma lei que o próprio Jesus deixou. Então, querido, nessa manhã, eu preciso ser rápido, porque ainda temos coisas para fazer. No culto, eu não estou dizendo fora daqui, querido. Minha vida é isso daqui. Mas o Senhor te quer ter de volta. É necessário sair do túmulo. Você entende isso? É necessário sair do túmulo. Então, desse estado de morte, quem sai é você. Quero orar por você, como nós sempre fazemos, porque eu creio que a oração pode muito em seus efeitos. Então você que quer sair desse estado de morte, mas para isso você precisa entender que você precisa sair, que você está, que você deixou morrer. Isso é fácil, querido. A dúvida mata qualquer coisa. Então eu quero orar por você. Se coloque de pé, você que quer realmente sair desse estado, você que quer ouvir a voz de Deus fora da caverna, não dentro dela, onde o desespero está te matando dia após dia.
Eu te convido nessa manhã, sai dessa caverna. A atmosfera já mudou. O teu Espírito está aqui. Pai, As evidências suas. nesse momento, Senhor, eu venho profetizar vida sobre a tua igreja. Teu Espírito está. Que o teu Espírito possa dar força para eles saírem desse estado de morte, saírem desse estado de sepulcro, sair, Senhor meu Deus e meu Pai, dessa profissão de coveiro de sonhos, de projeto, de esperança que eles se colocaram. Senhor meu Deus e meu Pai, que toda dúvida agora nós podemos repreender em teu nome, Jesus, porque aonde o Senhor está não há dúvida, aonde o Senhor está não há medo, aonde o teu amor está, todo medo foi lançado fora. Senhor meu Deus e meu Pai, então a tua presença vem restabelecer, Senhor meu Deus e meu Pai, colocar de pé novamente. Senhor meu Deus e meu Pai, aviva a tua obra, que somos nós, Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, começa a trazer novamente a esperança. Senhor, começa a trazer novamente, Senhor, o propósito. Começa a trazer novamente, Senhor meu Deus e meu Pai, a vida na vida dos teus filhos, a vida para a consciência dos teus filhos, a vida para a mente, Senhor meu Deus e meu Pai, que os pensamentos agora de morte sejam repreendidos agora, eles possam pensar na vida, que eles possam sentir a vida, que eles possam ter a vida. Agora, Espírito Santo, enche essa igreja. Ora vai chorar, oh Espírito Santo da verdade, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Vem Espírito Santo de Deus, batiza aquele que não fala em línguas ainda. Senhor meu Deus e meu Pai, renova aquele que fala. Senhor meu Deus e meu Pai, tira, Senhor meu Deus e meu Pai, toda angústia, a incerteza. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o nosso pastor, e não vamos ter falta de nada. Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós queremos a Ti, nós queremos. Senhor, que o coração volte a pulsar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, que a Tua vida possa entrar, Senhor meu Deus e meu Pai, e trazer, Senhor meu Deus e meu Pai, os planos para fora. Oh,